Olá, por quê? É sobre isso que vamos meditar. Quantas vezes em nossas vidas já fizemos essa pergunta? Por quê? Por quê? Por que estou doente? Por que meu filho está nas drogas? Por que o meu carro foi roubado? Ou por que minha casa foi roubada? Ou por que perdi o meu emprego? Ou seja, por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, ela pode indicar algumas coisas. Nem sempre indica isso, mas ela pode indicar algumas coisas. E quando se faz essa pergunta, por que isso está acontecendo comigo, pode indicar falta de sensatez. E por quê? Imagine uma pessoa que fumou por 30 anos de sua vida. E agora ela está com uma fibrose pulmonar, com dificuldade de respirar. E ela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma falta de sensatez. Nós sabemos que o fumo vai trazer consequências para os nossos pulmões. Ou ainda uma outra pessoa que frequentemente faz uso de bebida alcoólica. E por 30 anos ela faz esse uso de bebida alcoólica. E depois ela está com uma cirrose hepática. E por causa disso, então ela está sofrendo e ela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Se a pessoa faz uma pergunta dessa, é por falta de sensatez. Mas também pode ser por falta de equilíbrio. Uma pessoa que está endividada, e exatamente por quê? Porque não administrou bem o seu dinheiro, não teve equilíbrio nas suas finanças. Então agora, por falta desse equilíbrio financeiro, ela está endividada e ela fazer essa pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Falta de equilíbrio financeiro. Ou ainda, por falta de equilíbrio emocional. Ou seja, uma pessoa que está ficando sozinha, as outras pessoas estão se afastando dela. E por quê? Porque ela não tem... Ela é uma pessoa explosiva. Ela é emocionalmente desequilibrada. Então as pessoas vão se afastando e mais tarde ela pode perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ou ainda por falta de autoconhecimento. Alguém pode dizer, por que eu fui mandado embora do meu emprego? Talvez, não é em todos os casos, é claro que isso precisa ficar bem claro. Mas em alguns casos, talvez essa pessoa foi mandada embora porque ela não foi um bom funcionário. Porque ela não correspondia com aquilo que ela foi paga para poder fazer. E na hora então de despedir alguém, então quem que esse patrão vai despedir? Claro, aquele funcionário que é mais ruim do que os outros. Bom, nem tudo tem essa explicação, né? Nem todo sofrimento tem essa explicação, mas algumas vezes a resposta é óbvia quando a gente pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas nem todos os casos, nem todos os casos. Existe também uma outra questão em relação ao porquê. Quando questionamos com o porquê, nós questionamos só diante das coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Nós nunca questionamos quando as coisas que acontecem são boas. Diante das coisas boas que acontecem em nossas vidas, a gente não questiona por que essa coisa boa está acontecendo comigo, né? Por que isso aconteceu? Puxa, por que eu fui premiado dessa forma? Não ficamos fazendo esses questionamentos. Mas diante das coisas ruins que nós fazemos,
Ah, sim, diante das coisas ruins nós vamos questionar. Havia um homem chamado Jó, e sabemos bem dessa história, e esse homem, ele perdeu tudo o que ele possuía. Perdeu também seus 10 filhos, e ainda foi acometido de uma lepra. Se tornou um homem leproso. Diante de todo esse sofrimento que esse homem está vivendo, sua mulher, inconformada com toda essa situação e inconformada com esse sofrimento, com essas coisas ruins que estavam acontecendo, ela vem ao seu marido, questiona o seu marido e ainda lhe dá um conselho. Jó capítulo 2, dos versículos 9 a 10, diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Sabe, diante de tudo que está acontecendo, Jó surpreende. E ele não peca com os seus lábios. Porque sua mulher questiona tudo que ele está falando. Você ainda retém sua integridade? Você é íntegro diante do seu Deus? Oh, amaldiçoa esse Deus, meu. E se mata. Olha a situação que você está. Olha a situação que você me colocou também, porque eu estou sofrendo também, só não tenho a lepra que você tem. Bom, Jó então ele diz algo que é muito interessante: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal de Deus. Será que Deus envia o mal sobre nós? A questão, meu irmão e minha irmã, é que se achar merecedor de coisas boas é tornar Deus injusto, porque nós somos pecadores e nós não merecemos nada. Não há mérito nenhum em nós. Não há mérito nenhum em qualquer homem sobre essa terra. A palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer. Ele também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém merece. E quando diante das coisas ruins que acontecem sobre nós, questionamos a Deus, por que isso? É como se estivéssemos dizendo a Deus: eu não mereço isso, eu mereço coisa boa, mas coisa ruim eu não mereço. Porém, nós estamos vivendo em um mundo de pecado, em um mundo onde há lutas e problemas e dificuldades. Esta é a verdade. Por isso que Jó está dizendo, não é que o mal veio de Deus, mas que ele não irá questionar a Deus diante do mal que está acontecendo sobre ele. Jó não ficou contente com nada disso. Jó, ele sofreu muito com tudo que estava acontecendo, pois ele perdeu todos os seus bens, e pior, ele perdeu os seus 10 filhos e ainda fica leproso. Então ele está sofrendo com tudo isso, mas ele não disse: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ele não questionou Deus. Sabe, meus queridos irmãos, há um pequeno versículo, pequeno, mas de grande dificuldade para nós em obedecer a esse pequeno versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, no que é bom, mas no que é ruim também. Por isso que é difícil, muito, muito difícil obedecer esse versículo. Nós estamos dizendo aqui que nós devemos ficar contentes quando estamos sofrendo, enfrentando lutas, problemas. Não é ficar contente, mas é não questionar a Deus, porque nós somos merecedores do quê? Do que é ruim, é isso que nós somos merecedores. Deus, por sua infinita misericórdia, tem providenciado escape para nós. Por sua graça e por sua misericórdia, mas não pelo nosso merecimento. Deus sabia porque Jó precisava passar por todo aquele sofrimento. Deus sabia. Agora, Jó sabia que Deus sabia. Ele mesmo não sabia, mas mesmo assim, não questionou a Deus. Deus deu a Jó em dobro tudo quanto ele havia perdido e acrescentou muitos anos de vida a Jó. Deram filhas a ele, que a própria palavra de Deus, que das filhas do homem, essas foram as mais lindas. Sabe, meus irmãos amados, dessa parte nós gostamos. Quando recebemos em dobro tudo quanto tinha. Essa parte, ela é muito boa, mas quando a parte ruim vem sobre nós, questionamos a Deus. Se de alguma forma estamos sofrendo, precisamos pensar. Será que é por falta de sensatez? Será que não estamos sofrendo exatamente por aquilo que estamos plantando? Será que é por falta de equilíbrio, seja equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional? Ou por falta de autoconhecimento, se achando que eu estou fazendo tudo certo, que eu estou certinho em tudo e não mereço ser mandado embora de um emprego, nada, mereço promoções e eu não me conheço. Talvez essa pode ser uma razão dos problemas. Ou por outro lado, se você não sabe mesmo por que você está sofrendo, ore, clame, implore, chore diante de Deus, mas nunca questione a Deus perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Deus sabe de todas as coisas e tem propósito em tudo, até no nosso sofrimento. Amém. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nos ajude a termos conhecimento de nós mesmos, Senhor Deus. Sabemos que não merecemos nada e o Senhor tudo que nos dá é por sua graça e misericórdia. Obrigado por sua provisão, mas nos ajude a viver de tal forma que venhamos, Senhor Deus amado, engrandecer o teu nome. Assim pedimos sua bênção, sua graça, em nome de Jesus. Jó, então, não pecou com seus lábios. Como que ele poderia ter pecado com seus lábios? Questionando a Deus. Questionando a Deus. Isso não devemos fazer. Ele é Deus, nós somos as criaturas dele. Ele é Deus, tem a mente perfeita. Amém? Eu não quero que você sofra, não estou desejando que você sofra. Eu quero a bênção na tua vida, em nome de Jesus. Assim como eu quero a bênção na minha, eu quero na sua. Mas mesmo assim, quando acontecer algo que não é bom, engrandeça o nome de Deus. Agradeça a Deus por sua bondade e misericórdia. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?